Oi, pessoal, boa noite. Muito obrigado por vocês estarem aqui para assistir essa palestra sobre como comprar sua casa própria no Canadá. Primeiro, eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo. Alguém pode me responder, por favor? Não sei, não dá para ver. Meu TV eu botei tudo. Elas estão fazendo typing. Está um pouquinho atrasado por problemas aqui técnicos, mas a gente já vai começar. Olá. Mas eu não sei se dá para ouvir. Dá para ouvir, pessoal? O pessoal está ouvindo? Não sei. Não sei como é. Digita aí, pergunta, então vocês estão todos ouvindo. Ah, peraí, vem cá, tem uma barra de rolagem. Sim, então vamos começar a palestra. Pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui, para ouvir a minha palestra sobre como comprar sua casa própria no Canadá. Primeiramente eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Flávia. Meu nome é Flávia da Silva. Eu trabalho como mortgage specialist desde 2008. Eu já trabalhava no Brasil em um dos maiores bancos do Brasil, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco de Brasília. Então, eu já realmente tenho uma experiência vasta em bancos e também trabalho há 10 anos, já trabalhei nos maiores bancos aqui do Canadá, Scotiabank e National Bank. Então, a primeira coisa que eu vou começar a falar para vocês é sobre o Credit Score. Para quem não sabe, eu também tenho um guia disponível no Amazon, que você pode encontrar, que é apenas R$ 9,90, que fala sobre o Credit Score. Vai falar tudo sobre o Credit Score. Então, aqui, basicamente, é isso. Eu acho que vocês estão vendo. Pode me dizer, por favor, se vocês estão vendo o primeiro slide, que é o que sobre o Credit Score? Ok. Então, vamos lá. O Credit Score é a representação das suas práticas financeiras, ou seja, uma forma de indicar se você é um bom ou mau pagador. Algumas empresas monitoram a vida financeira dos canadenses e estabelecem uma pontuação para cada pessoa. Ele será considerado sempre que você fizer um compromisso financeiro, desde que a assinatura de uma linha telefônica até um grande empréstimo bancário. Olha, ela não está ouvindo, tem uma pessoa que não está ouvindo nada. Como é que ela que... Eu não estou entendendo. Por favor, não estou entendendo porque eles não estão ouvindo. Só um minutinho, gente. Pessoal, aqui tem uma pessoa aqui me ajudando para... Como é que faz, gente? Vocês estão ouvindo, por favor? Eu quero que todo mundo ouça. Ok, agora estão ouvindo perfeito. Quem não está escutando, por favor, gente, quem não está escutando, faz a atualização da página. Que foi o que alguém me disse aí. Ok, está ouvindo perfeitamente. Então, como eu havia dito para vocês, a primeira parte que a gente tem que falar na palestra é sobre o crédito, que o crédito score é a parte mais importante, né, da compra da sua casa própria. É o primeiro passo, você tem que saber e você tem que ter um ótimo crédito. Então, eu vou começar a passar as slides. No final, eu vou abrir para perguntas. Essa palestra ela vai ter 3 pontos importantes. Eu vou falar sobre a compra da casa própria, como começa, como que você faz. Eu vou falar sobre investimento de propriedade, que muita gente acha que, por exemplo, não pode comprar uma casa em Toronto ou mesmo na Grande Vancouver. Eu vou falar sobre investimentos de propriedades e vou falar sobre taxa de juros e como você pode fazer a sua pré-qualificação, tá bom? Então, vamos lá. A segunda slide agora. Ok. Os dois credit bureaus aqui no Canadá, para quem não sabe, nós temos quem monitora suas finanças no Canadá são a Equifax e a TransUnion, tá? Não necessariamente o crédito da Equifax e da TransUnion são iguais. Então, por quê? Porque os bancos, os cartões de crédito mandam para elas em tempos diferentes. Então, você pode ter uma pontuação no Equifax e outra diferente na TransUnion. Para você consultar o seu credit score gratuitamente, para Equifax você pode usar a Borrowell.
tá? E para a TransUnion, você pode usar o Credit Karma. Dessa forma, você vai consultar gratuitamente, sem o Hard Inquiry. Vai ser um Soft Inquiry apenas. E se você quiser saber mais detalhes sobre o seu Real Credit Score, você tem que entrar no website da Equifax e da TransUnion e pagar $23 para a Equifax te fornecer o verdadeiro score, que é diferente do Borrowell. E se você quiser saber do TransUnion, você tem que entrar também na TransUnion e pagar, acho que é $19 para você obter o seu Credit Report, tá bom? Então, antes de começar a procurar por qualquer coisa, cartões de créditos, mortgage, tudo, você tem que ter uma ideia de como que está o seu credit score. Ele é o fator mais importante que vai determinar a sua elegibilidade para comprar casa própria. Eu vou colocar aqui, ó, Borrowell, Equifax e TransUnion. É Credit Karma. É só vocês colocarem no Google, vocês vão conseguir informações. Como eu falei para vocês, o Credit Karma... Agora eu vou explicar uma coisa sobre o Credit Karma e a Borrowell. Elas são companhias que vendem cartões de crédito e empréstimos. Claro que eles só vão te dar ali uma coisinha mínima, vão te dar a tua pontuação, mas não quer dizer que seja igual da Equifax. Eles têm um bem bolado com a Equifax e no caso aí com a TransUnion, por isso que eles te fornecem o seu credit, o seu número, mas não necessariamente está igual a Equifax e nem a TransUnion, tá bom? Então, vamos lá. O que consta no Credit Report? Registros financeiros, movimentações de crédito, incluindo saldo, limite, empréstimos e financiamento, histórico de pagamento de suas contas e dívidas, e informações como falência, inadimplência e cobrança judiciais. Informações pessoais, nome, histórico de endereços, idade, número do Social Insurance Number, estado civil, nome, cidade, número de dependentes, salário, emprego atual e histórico profissional. Uma coisa que também é bastante que a maioria das pessoas não sabe, é que tem várias empresas que checam seu crédito para trabalhar, para você para você ter um trabalho. Então é bom manter e sempre olhar o seu credit score, tá bom? Qual é a melhor pontuação? A pontuação do Credit Score é entre 300 e 850 pontos. O 750 é considerado uma boa pontuação. Não é o mesmo. Ela está falando que o Scotiabank tem o Credit Score da TransUnion. Se você ligar lá no Scotiabank no website, lá para eles direto, eles vão falar TransUnion, eles têm uma parceria realmente com a TransUnion. Mas veja bem que a maioria dos bancos não usam a TransUnion. A maioria dos bancos usam o Equifax. Tem alguns bancos aqui canadenses, tipo o Scotiabank e o Royal Bank, que usam a TransUnion, mas os outros bancos não usam. Nós, mortgage brokers, usamos a maioria do tempo a Equifax. Então, o seu crédito pode estar 800 na Equifax, porém pode estar 500 na TransUnion, tá bom? De onde vêm os meus pontos, tá? Vamos lá, gente. O que acontece na sua pontuação de crédito? Consultas e inquiries, registros públicos, registro de uso de crédito. Então, o que determina a sua pontuação maior é o tanto que você usa dos seus limites. Tá? Eu vou deixar aqui, no consultas e inquéritos, é 15% que vai determinar a sua pontuação. Registro e uso de crédito, quanto que você está usando do seu crédito. Registros públicos e histórico de pagamentos. Então, você pode ver que o seu histórico de pagamento é a maior parte dos seus pontos, tá bom?
Acumulando ponto, o seu verdadeiro limite. Etapas para melhorar sua pontuação de crédito. Pague suas contas sempre em dia. Por favor, gente, hipótese nenhuma, não deixe de pagar o seu mínimo de cartão de crédito, que é 3% do valor total da sua fatura. Se você não tem o dinheiro para pagar a sua fatura completa, você então tem que pagar o mínimo, que é 3%. Nunca deixe de pagar. Outra coisa também, não deixe de pagar as suas contas de luz, cable, celulares a tempo. Pagar todas as suas dívidas e sempre manter o saldo abaixo de 35% do valor do seu limite. Por exemplo, vamos dizer que você tem um cartão de $1.000, tá? E você tente não estourar 300, você pode até deixar os 350, normalmente você pode até gastar os $350, mas se você passar para outro mês, você pode manter no máximo, você pode ocupar do seu limite, são $350. Tente não ultrapassar os 35% do valor do seu limite, porque os credit bureaus começam, no caso, os bancos começam a mandar informação para a Equifax e para a TransUnion, e se você ultrapassa esse limite, quer dizer que você está usando demais o seu limite de crédito. Isso quer dizer que você é um cliente que começa a ser visto como um cliente de risco, tá? Então, é bom você não ultrapassar esses 35%. Nunca, nunca, de forma alguma, não deixar de pagar as suas faturas em dia. Outra coisa também que eu gosto de falar, só se inscreva, só abra novas contas de crédito. Por exemplo, eu acho legal as pessoas quererem saber o que o cartão de crédito oferece. Vamos dizer que ele te ofereça milhas. Então, você primeiro checa o seu crédito, para não ter nenhuma, lógico, diretamente na Equifax. Veja se você tem acima de 750 e, por exemplo, aplique para cartões de crédito, que vai ser benéfico para você. Mas você tem que primeiro saber como é que está o seu crédito. Eu sugiro você não fazer muitas aplicações de crédito, porque isso é prejudicial e fica no seu histórico por 6 anos. Então, assim, é bom você realmente procurar saber primeiro qual é o seu credit score, para depois aplicar para um cartão que seja melhor para você. Outra coisa muito importante, não feche os limites de cartões de crédito. Se você não está usando o cartão, não precisa fechar, porque você também pode perder pontuação. Tá? Então, muita gente aí... Espera que eu vou responder uma pergunta aqui da Vivian. Eu tenho $1.000 de limite de cartão, pois sou nova aqui, mas gasto 300 e vou fazer pagamento. Se eu baixar de 35, é ruim mesmo assim? Não é, querida, não é. Você pode, quanto menos você utilizar, para falar a verdade, é melhor. Lógico que você tem que utilizar, porque se você não utilizar, você não mostra que você é um bom pagador, porque eles não vão ter como avaliar se você não usar seus cartões de crédito. Então, você, por favor, continue usando, mas não tente ultrapassar os limites de 35%. Se caso haja que você tenha que ultrapassar, pague a fatura no mês que vem, a fatura completa. Pode sim. O credit score pode ser utilizado por uma empresa para definir se a pessoa vai ser empregada ou não. Isso é uma coisa séria e muitas pessoas não sabem que o credit score também é utilizado para definir se você vai entrar ou não no trabalho, tá? Essa foi a primeira parte. Eu quis falar um pouco do credit score, porque o credit score realmente é o fator mais importante da compra da sua casa própria. É o primeiro fator que é analisado se você vai ser um cliente de risco e se você vai pagar a mortgage, né? No caso, o maior financiamento de todos. Se você não é uma pessoa responsável com seus cartões de crédito, com seus limites pequenos, os bancos e seguradoras vão entender que você não será um bom candidato e não irá pagar o seu financiamento de imóveis em dia. Então, por isso que você tem que ter realmente um histórico de pagamentos excelente. Uma boa pontuação, você pode ser 680, é considerado um bom crédito. Não é o melhor, mas é considerado um bom crédito. Agora, para você ter acesso às melhores taxas, lógico que os bancos determinam que a pessoa, para ter melhor taxa, tem que ter no mínimo 750 Beacon Score. Tá? Então, agora nós vamos começar a palestra mesmo de financiamento. Se você tem dúvidas, você pode deixar para o final e pode me perguntar, que eu vou falar sobre isso de uma maneira geral, sobre tudo que vocês me perguntarem. Eu vou deixar uma parte da palestra
para dúvidas, porque vai surgir muita dúvida e cada caso é um caso, tá bom? Vamos lá, então. Bem-vindos, welcome. Como comprar a sua primeira casa no Canadá? A casa própria é o maior investimento para a família. Para comprar uma casa no Canadá é necessário conseguir a pré-aprovação. Gente, o primeiro passo, as pessoas muitas vezes procuram um corretor de imóveis, mas o primeiro passo realmente é saber por quanto você se qualifica. Então, o primeiro passo que você tem que tomar é realmente contactar um mortgage broker. Outra coisa muito importante é que nós, mortgage broker, a gente só faz uma inquiry no seu crédito. É uma hard inquiry que vale para todos os bancos. Se você sair, por exemplo, de banco em banco, cada vez que você for pedir autorização, fizer uma aplicação de pré-qualificação, você vai perder pontuação. Então, o nosso trabalho é procurar a melhor taxa de juros e o melhor mortgage que vai se encaixar no seu perfil, de acordo com cada caso. Então, assim, por isso que é muito melhor usar um mortgage broker, tá bom? Então, o que a gente vai entrar em primeira mão? Para você comprar uma casa no Canadá, é necessário conseguir o pré-approval através da renda, histórico de crédito, que eu acabei de falar do credit score, entrada, que é o mínimo 5%, e tipo de propriedade, apartamento, casa, house. Depois eu vou responder, tá, Leandro? Por favor. Então, são tipo de propriedade, casa, townhouse, são essas coisas, tá bom? Eu não sei se vocês sabem que o governo do Canadá lançou no último dia 2 de setembro um incentivo que vai beneficiar a população, isso é para todo o Canadá. Essa oportunidade é imperdível e ela, nesse caso, vai ser 1,2 milhões que vai ser feito em 3 anos para ajudar você no seu down payment. Por exemplo, se você tem 5%, o governo do Canadá vai entrar com mais 5%. Quem se qualifica para esse programa específico de First Time Home Buyers Incentivo? São pessoas que nunca tenham comprado casa no Canadá, que se divorciou há menos de 4 anos, e, por exemplo, se a pessoa foi casada, não é? E se divorciou nos últimos 4 anos, ela também se qualifica para esse programa de First Time Buyers. E tem uma renda máxima de 120 mil por ano. O financiamento não deve exceder 4 rendas anuais. Cada caso é um caso, não é? Mas o governo do Canadá oferece esses 5% a mais. Por exemplo, você tem que ter o mínimo 5% do seu bolso. Vamos dizer, uma casa de 500 mil dólares, por exemplo. O governo do Canadá, se você pode ser qualificado, o máximo, o teto que eles estão colocando é de 500 mil dólares. E ele vai te emprestar. Se você entrar com 22 mil, ele te oferece mais 22 mil. E esse empréstimo que ele está te fazendo, você só terá que pagar de volta quando você vender a casa ou quando passar o período de 25 anos de amortização. Tá? Quais são as casas que são elegíveis para este programa específico do governo canadense? São casas comuns, single family, semi-detached, duplex, triplex, fourplex, townhouses e condomínios. Essa regra só é válida para quem é residente permanente no Canadá, tá? E quem tem work permit. Quem tem work permit também tem direito a esse incentivo governamental. Can I pay dollars? O seguro, quem dá menos de 20% aqui no Canadá, normalmente, que vai comprar uma casa, tá? Que vai comprar uma casa, você é obrigado a pagar o Canada Mortgage Housing Corporation. Isso é uma seguradora, como você não tem 20% para comprar a sua casa, o governo canadense entra com o resto do dinheiro como se você tivesse 15%. Esse seguro é benéfico para o banco,
não é benéfico para o cliente. Esse, no caso, quando você compra uma casa, você vai ter que pagar esse seguro, ele será atribuído na mortgage, quer dizer que você não terá que pagar esse seguro na frente. Você, por exemplo, faz uma mortgage, vai fazer uma casa de 500 mil, dependendo da sua entrada, você vai ter que pagar uma porcentagem em cima do valor da casa e que será amortizada em até 25 anos. Nós também temos outras seguradoras que são o Genworth e o Canada Guaranteed, que são concorrentes do CMHC. Quando a gente faz uma pré-qualificação com menos de 20% de entrada, todos os clientes são obrigados a pagar o CMHC. Isso é uma taxa obrigatória, não tem como a gente fugir. Outra coisa que também é importante é que você vai pagar o HST. Vale a pena? Claro que vale, porque não são todas as pessoas que têm 20% de entrada para comprar um imóvel no Canadá. Mesmo quem não é residente, tem o Work Permit, pode ser beneficiado desse programa governamental First Time Buyers Incentive. Olha, quem tem um imóvel fora do Canadá, quando você contrata o advogado, porque para fazer o fechamento de uma casa própria aqui no Canadá, você é obrigado a contratar um advogado. O advogado vai te fazer uma pergunta se você é first time buyers do mundo inteiro. Se você falar que você nunca comprou uma casa própria fora do Canadá, ou se você diz, isso daí só ganha o first time buyers incentivo quem nunca comprou uma casa em nenhum lugar do Canadá. Mas isso, por exemplo, se você tiver comprado no passado no Brasil uma casa e agora há mais de 4 anos você não tem mais essa casa, você pode ser considerado first time buyers. Mas isso é uma coisa que você vai ter que discutir com o seu advogado, tá? Todos os programas que o governo canadense oferece também é benéfico para quem tem o Work Permit. Você que tem o Work Permit pode comprar sua casa com apenas 5% de entrada. Lógico que será levado em consideração o seu credit score, a sua renda anual também, né? E o mínimo de entrada, que é 5%. Como é que a gente faz essa qualificação? O primeiro é o credit score, o segundo passa para a renda anual. Para quem trabalha com carteira assinada no Canadá, a gente pede os 2 últimos contra-cheques, pay stub e rabo de cheque que os portugueses costumam usar, carta de trabalho, que é a job letter, os 2 últimos impostos de renda, o Notice of Assessment, que é o imposto de renda daqui, e o T4 Slips, que são as empresas que mandam para o governo quanto que elas te pagou por ano, quanto que ela pagou para você. Para trabalhadores autônomos, quem tem empresa self-employed, a gente precisa da cópia da licença Business License, do T1 General e os 2 últimos impostos de renda. Hildo, se o cônjuge não tiver credit score, é preciso considerar essa renda como renda familiar? Sim, Hildo. Nós temos programas específicos para quem também não tem o credit score, mas no caso a gente vai precisar da renda para qualificar. Nós temos programas específicos que se chamam New to Canada. Eu tenho acesso a esses programas e posso te explicar depois. Cada caso é um caso, claro, mas a gente pode usar mesmo que a pessoa não tenha o credit score. Tá? Esses que eu acabei de me referir são os documentos que a gente vai pedir uma relação de documentos para saber como que a gente pode te qualificar e qual é o máximo que você consegue se qualificar. Érica, eu não estou entendendo o que é esse RER que você se referiu. Desculpa. Custos adicionais. Quem planeja comprar uma casa ou apartamento deve reservar uma quantia para custos adicionais, como luz, água, condomínio, no caso de apartamento, seguro contra incêndio, IPTU. E os closing costs, gente. O que é os closing costs? Muita gente me pergunta o que é. Quando você vai comprar uma casa, você vai ter que pagar as taxas de transferências, você também vai ter que contactar um seguro, você vai ter que pagar o advogado. Então, além do dinheiro que você tem que ter entre 1,5% e 4% do valor. Outra coisa que eu gostaria de dizer também é que muitas pessoas não se preparam para a compra da casa própria. Por exemplo, você morava num apartamento, se for aqui em Toronto e região, morava num apartamento de 1
um plus den, que é um quarto mais tipo um escritório, e você muda para uma casa de 3, 4 quartos. É óbvio, gente, que você vai ter que comprar cama, vai ter que comprar móveis. Então, isso também é um custo maior que as pessoas devem se programar. Outra coisa muito importante que acontece com muita gente é o seguinte: gente, se você quer comprar a casa própria, você não pode, você foi aprovado para mortgage, e aí você sair de lá e fazer compra de imóveis, sair comprando carro, você não pode fazer isso. Você pode fazer esse tipo de compromisso quando você pegar a sua chave. Antes de você comprar a sua casa própria, de finalizar todo o processo, você não pode aplicar para nenhum crédito, porque eu já vi muitas pessoas serem negadas em função de que elas não pegam uma pré-qualificação da mortgage e compram uma casa e no dia seguinte já vão comprar móveis. Então, isso é uma coisa muito importante que as pessoas têm que entender, que você só pode comprar móveis, carro que você quiser, televisão de 60 polegadas, o que você quiser, quando você fechar a sua mortgage, quando o seu contrato estiver fechado e você pegar a chave. Bom, esse programa talvez, Érica, seja específico do Quebec. Eu não tenho conhecimento dele, mas eu posso me informar depois para lhe falar. No caso de residente permanente com pais idosos em sponsor, tem algum benefício voltado? Não existe nenhum benefício voltado para os seus pais. Por exemplo, tem um tipo de mortgage que se chama reverse mortgage, que caso seus pais estejam aqui, estejam residentes e já tenham um imóvel, eles podem pegar o dinheiro sem ter que pagar de volta. Mas isso é um outro caso. Você depois, se você quiser entrar em contato comigo para saber sobre o reverse mortgage, você pode entrar em contato, tá bom? Eu também quis colocar nessa palestra investindo em imóveis no Canadá. Por quê? Eu resolvi colocar porque eu acho importante que vocês entendam que um imóvel aqui no Canadá significa um investimento. Não necessariamente você precisa passar o resto da sua vida numa casa que você vai comprar. Então, por exemplo, eu não sei se todas as pessoas que estão aqui me ouvindo agora, elas estão em Toronto, região, ou estão em região de Vancouver, ou estão em outras partes do Canadá. Então, eu preferi aqui colocar que você também pode fazer investimento e como que funciona esse investimento no Canadá. E as pessoas têm que entender que a casa própria não é só o sonho lá da casa do Brasil, minha casa, minha vida, que é também um investimento. E que se você fizer um bom investimento, se você comprar outras casas, você do futuro pode viver apenas de renda. Tá? Para quem mora no norte de Vancouver, as pessoas podem falar de onde que elas estão falando, por favor, porque essas regras se aplicam para todo o Canadá, e eu vou falar que está em Toronto, Vancouver, olha, tem 2 pessoas de Toronto, Vancouver, Montreal, Quebec, New Brunswick, Montreal, Markham, Toronto. Mais gente, por favor, Vancouver, Quebec, ok? Mais, pessoal, pode colocar aí de onde vocês são, por favor? Muita gente de Vancouver. Forte. Alberta, pessoal de... vou mandar um beijo para todo mundo. Pessoal de Alberta, pessoal de Toronto, Halifax, Nova Escócia, Vancouver, Quebec. Poxa, eu estou me sentindo lisonjeada de ter tantos brasileiros em tantas partes do país. Todas essas coisas que eu estou falando se aplicam para todo o Canadá, salvo Quebec, que a Érica me fez uma pergunta que eu não soube responder, e depois, Érica, eu vou te mandar um e-mail que eu vou me informar sobre esse assunto. Então, tá. Muito obrigado. Então, agora, eu vou falar, Rodrigo, obrigado também, Brasil. Eu não sabia que eles estavam aqui, que tinha gente do Brasil. Então, eu vou falar principalmente, gente, mesmo que você tenha, vou mostrar gráficos de Montreal, gráficos de Ottawa, gráficos de Vancouver e gráficos de Toronto. Então, assim, você não precisa, você tem que entender que realmente essa casa aqui no Canadá é um investimento de imóveis. Eu também trabalho com essa parte de investimento. Depois, quem quiser se informar melhor, pode entrar em contato comigo. Eu fiz um curso, pode pegar ali, David, por favor, para mim. O meu. Só um minutinho que eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Isso. Eu fiz esse curso no ano passado, além de eu já ter ser bastante atual na área, porque já trabalho com mortgage 10 anos, eu fiz um curso de investimento de propriedades. Então, tudo que eu estou falando aqui, além de eu ter experiência, eu também peguei um diplominha aqui
no curso de Toronto. Então, vamos lá. O mercado canadense, especialmente nas grandes cidades, está entre os mais cobiçados do mundo. A forte economia, o poder do dólar e a alta demanda fazem do país um dos maiores destinos para investidores internacionais. Gente, isso não sou eu que estou dizendo, não é? Isso é o que aconteceu nos últimos anos, inclusive no mercado aí. Quem está em Vancouver e quem está em Toronto sabe muito bem que teve um aumento muito alto no valor dos imóveis exatamente por causa dos investidores internacionais. O que acontece, gente? Muita gente da China, da Índia, de vários países vem aqui comprar no Canadá e por isso que os preços ficam tão altos. Por quê? Exatamente por isso, porque todo mundo sabe aqui que é muito cobiçado, que vai alugar com facilidade e que o valor do imóvel vai aumentar. Eu sei, Joana, mas fora de Toronto tem preços mais acessíveis. E por isso que eu resolvi falar com relação ao investimento. O que eu penso? É melhor você usar o seu dinheiro que está guardado na poupança, mesmo que seja no Brasil ou que esteja aqui no Canadá, para comprar um investimento, por exemplo, uma casa fora de Toronto, e você guardar no futuro ela como investimento, do que você manter esse dinheiro na poupança, porque aí no futuro tem assim, eu vou mostrar em Montreal também. No futuro você vai poder utilizar a equity dessa casa para comprar uma casa em Toronto. Então assim, não adianta você só manter o seu dinheiro na poupança, que ele não vai render tanto como uma casa em Toronto, tá bom? Então vamos começar. Uma curva, o seu patrimônio será uma curva crescente de lucro e renda passiva. Por isso que a gente tem que entender que, além do sonho, a casa própria do Canadá, ela se torna uma renda passiva, tá? Olha, Ricardo, depois eu posso te mostrar aqui, se você quiser, claro, eu trabalho com um grupo de corretores, tem imóveis aqui em Toronto abaixo de 500 mil dólares. Lógico que não são casas, são condomínios, tá? Mas existe. E por isso que eu estou colocando essa palestra também com um olhar de investimento. Porque você pode comprar um condomínio aqui, um condomínio mais barato, e pode alugar e depois vender e ter o seu dinheiro, né? No caso, o seu dinheiro, além de estar investido, ele vai também ter o valor da equity. Tá bom? Dá sim, Érica. Nós temos programas que também. A Érica fez uma pergunta: dá para pedir o crédito para comprar casa junto com a reforma? Temos programas específicos que também olham a casa e vão te dar um empréstimo também para reformar a casa, tá bom? Então vamos lá, a gente tem que levar em consideração o mercado imobiliário costuma flutuar a curto prazo, mas historicamente ele sempre esteve em alta. Aqui no Canadá sempre esteve em alta. O retorno, os melhores são o imóvel são a melhor fonte de renda passiva. A aposentadoria, agora é a melhor hora de preparar para o futuro. Então, gente, vocês têm que olhar o imóvel de vocês como um investimento e uma aposentadoria para o futuro, porque se você tiver uma outra casa, e se você alugar, a casa vai se pagar sozinha. Então, a gente tem que levar em consideração que o imóvel aqui também é uma aposentadoria, tá? Inflação. O aumento de custo de vida traz apenas a valorização do seu patrimônio. Quem está em Toronto e Vancouver, até quem está em Montreal, está vendo o que está acontecendo, gente. A imigração para o Canadá está vindo, tem muita imigração vindo para o Canadá. Vem para Toronto, vem para Vancouver, está indo para Montreal, está indo para várias partes do Ontário. Isso tudo está movimentando muito a economia canadense. E junto com isso vem o aumento dos aluguéis, não tem lugares para as pessoas morarem. Então, tudo isso é levado em consideração. A diversidade, a durabilidade e o baixo risco fazem dos imóveis uma ótima opção para diversificar o seu portfólio de investimentos. Eu conheço muitos brasileiros e lido o tempo inteiro com brasileiros, e eu sei que lá no Brasil, a gente agora, a maioria dos jovens brasileiros, gostam muito de fazer investimento. Até que nós temos lá a nossa querida Natália, que tem o Me Poupe, mas os investimentos aqui no Canadá, eu acho, assim, claro, tem muitos investimentos aqui que dão bastante dinheiro, mas eu gosto bastante do investimento de imóveis, porque tenho algumas propriedades e já fiz uma vez 2 flip de casas e também alugo casas que eu tenho. Tá? Então, vamos lá, mais uma. Eu trouxe aqui para vocês que essa foi do CREA
do grupo de appraisals, e isso foi atualizado no final do ano. Lógico que agora os números já são um pouco diferentes, mas mesmo assim você vai ver com esse slide que eu estou trazendo aqui, os preços das casas em Ottawa. Ora, que é uma cidade sobre a previsão de aumento de aluguéis. A Priscila colocou ali um link sobre a previsão de aumento de aluguéis em Toronto. Vocês vão ver ali o Real Estate Market Trends across Canadian cities, tá? Você vê em Ottawa, o crescimento foi absurdo. Eu tenho vários clientes na capital do Canadá e, assim, o mercado está tão aquecido quanto em Toronto e em Vancouver. Então, realmente, o mercado imobiliário em toda a região está em crescente, está em muita demanda. Aí você vê também que no ano de 2018 e 2019, Vancouver, pelos appraisals, tá, gente? Os appraisals são as pessoas que elas avaliam o valor das casas. Pelos appraisals, teve um aumento muito alto na época de Vancouver, mas deu uma caída. Porém, agora, com que o governo, também vou falar dessa mudança que vai acontecer a partir do dia 6 de abril, que o governo estipulou. Esse daqui é o de Ottawa e de Vancouver. Nós temos aqui mostrando também a de Toronto, né? Que isso em 2018, teve um pico muito alto em 2018, Toronto. Tinha muitas casas, muito preço de 800, múltiplo offers, bullying offers. Então, realmente, o mercado de Toronto foi um absurdo em 2018. No 2019, ele deu uma caída. Mas agora vai chegar o Spring Market. Então, com certeza, o mercado de Toronto, o governo mudou as regras. Serve sim. Flávio, o pagamento de aluguel aqui no Canadá também serve como histórico de crédito? Serve. Tem um programa do governo específico que nós usamos o seu pagamento de aluguel como credit score. Então, gente, como é que para Toronto, em 2018, foi um aumento muito grande no valor das casas, em 2019 deu uma caída, só que agora, em 2020, o mercado vai aumentar com certeza. Primeiramente, nós, a partir do dia 6 de abril, vai entrar uma nova regra do governo canadense. E o que vai acontecer a partir do dia 6? O governo do Canadá, em 2017, entre 2016 e 2017, ele fez várias mudanças entre 2016, 2017 e 2018, para tentar baixar o valor das casas. O primeiro deles, ele colocou em Toronto e em Vancouver um imposto que se chama Non-Resident in Canada, que você é obrigado a pagar 15% em cima do valor total da propriedade. Essa foi a primeira ação que o governo tomou. A segunda foi o Stress Test. Quer dizer que todo mundo tinha que se qualificar com juros muito mais altos. Que caso houvesse alguma quebra no mercado, todos teríamos condições de pagar o nosso financiamento mensal. Só que agora... Sim, posso sim, Natália, só um minutinho. Só que agora, o que o governo fez? O governo agora vai baixar o stress test. E quem não conseguia comprar, por exemplo, a pessoa não conseguia comprar mais de 500 mil dólares. Agora, ela vai conseguir comprar, no mínimo, até de 520 mil. E o que vai acontecer com isso? Com certeza, óbvio que vai ter um aumento nos valores da casa nas grandes regiões de Toronto e de Vancouver. Então, a gente pode aguardar um aumento. Mas a gente tem, tanto em Toronto como Vancouver, a gente tem outros bairros que estão com um preço mais em conta. Então, já que a gente não consegue comprar nas maiores cidades, então você tem que pensar que que a sua casa também vai ser um investimento. Para você, no futuro, pegar a equity e voltar para a grande cidade que você quer. Ou então você compra isso e aluga. Agora, antes de passar para o meu outro slide, eu vou responder uma opinião, vou dar uma opinião sobre o que a Natália me pediu com relação aos programas Rent to Own. Os programas Rent to Own, eles funcionam da seguinte maneira, Natália. As pessoas vão praticamente te emprestar uma parte, você vai comprar a casa deles, eles vão ter o teu nome na mortgage, e você vai pagar o aluguel, mais uma parte do seu aluguel irá para um down payment, para down payment, que eles entendem que você vai estar salvando dinheiro para você comprar a casa deles em 3 anos.
Então, se em 3 anos você não se qualificar para comprar casa, você perdeu. É lógico que, assim, eu particularmente acho legal para quem não consegue o down payment. E é uma forma de você ter esse dinheiro salvo, não é? Mas, assim, Natália, tem tantos programas do governo diferentes para o Rent to Own que eu, sinceramente, preferia fazer um RSP do que usar o Rent to Own. Eu acho legal, porém, se um cliente vier conversar comigo, eu falo para ele, por que você não faz um loan do RSP, que pode ser usado para você dar como down payment? Então, assim, eu acho que você tem muito mais opções do que o Rent to Own. O Rent to Own é apenas uma delas, mas nós temos muitas outras opções. Inclusive, tem até banco que oferece cashback para você comprar casa. Ele te empresta os 5% de entrada para você comprar casa. Existem bancos que fazem isso no Canadá. Então, assim, eu acho que tem um leque de opções para você. Tem muita opção para você comprar casa. Tudo vai depender do seu credit score, da sua renda, tá bom? Então, assim, eu também coloquei aqui para o aumento de casas em Montreal. Como tem pessoas aqui de Montreal, por isso que eu quis colocar de uma forma assim que todos pudessem ouvir. De várias partes, de Toronto, de Montreal, assim, de vários lugares. Montreal também teve o seu crescimento. Então, quer dizer, todas as grandes cidades do Canadá estão tendo um aumento de valor dos imóveis. Então, se você tem intenção de comprar, esse é o melhor momento, claro. Tá? Vamos lá para o próximo. Eu acho que também é. Eu acho que o RE é a mesma coisa do que o RSP. Eu acho que isso é a mesma coisa. Eu vou mostrar aqui esse gráfico do average prices aqui em Toronto, desde 2010 até agora, até final do ano. Então, esse foi o valor das casas aqui, naquela época, historicamente, tá? Naquela época de 2018, e até aqui janeiro, que já ultrapassou esse valor de 875. Agora eu vou falar o que é o RSP, porque surgiu uma pergunta aqui e eu acho importante falar para vocês o que é o RSP. O RSP é um plano, né, de previdência privada, que você pode usar até 35 mil dólares do valor que você tem para o seu down payment. E você tem até 15 anos para pagar esse valor de volta para o governo do Canadá. Então, quer dizer que você pode, é como se você estivesse lá no Brasil usando o seu FGTS para a compra da casa própria. Tá bom? Então, quais são os requisitos? Mais uma vez, a gente tem que entrar nos requisitos para você ser um grande investidor aqui, que é o credit score, renda anual e o valor da home equity. Agora nós vamos responder uma pergunta aqui de uma pessoa. Ok, o RIA era no Quebec. Então é o RSP. Rodrigo, Flávia, tem uma conta no TD desde 2018 e utilizo o cartão de crédito visando o credit score. Atualmente, a conta está com 90 mil. Se eu me qualificar para comprar uma casa da 100 mil de entrada, você sabe aproximadamente o valor mensal? Olha, se aplica sim. A fórmula. Primeiro eu vou responder a pessoa de Londres que me fez essa pergunta, que ela tem uma conta no TD Canada Trust e o salário dela é de 90 mil e ela quer dar de 90, que ela quer dar. Mais ou menos, o valor da sua prestação seria entre 1.900 e 2.200. Lógico que para eu te dar um valor real, mais próximo da realidade, eu precisava ter uma entrevista com você. Verificando toda a sua documentação, olhando o seu credit score, e eu poderia te dar, assim, o valor exato. Porém, mais ou menos entre 1915 até 2.300 no máximo. Mas isso é uma conta que você pode fazer depois, se você entrar em contato com a minha equipe. A gente terá um grande prazer em te atender, mas eu acho que você, com certeza, se adequa e você vai conseguir comprar uma casa de 500 mil. Olha, eu pretendo comprar casa e alocar o basement. O basement é uma coisa que ajuda muito nas suas despesas mensais, não é? Se você tiver um basement, vamos dizer que a sua mortgage é 2.200
e o seu basement está alugado por $1.000, então quer dizer que praticamente você já vai ter uma renda dentro da sua própria casa. Se o basement pagar 1.000, você só vai ter que pagar 1.200, né? Então a gente também tem que pensar nessa possibilidade de alugar um basement, ou mesmo que a gente compre um condomínio, se tiver um quarto a mais, alugar um quarto e pode ser descontado no valor da sua mortgage. O que é home equity? Home equity é quando você, por exemplo, vamos dizer que você comprou, por isso que eu me referi às casas de investimento. Vamos dizer que você comprou uma casa ou um condomínio, a casa, então você comprou a casa por $350.000 e quando você foi olhar de novo o valor da casa, ela estava mais ou menos 400 mil. Então, o que é home equity? É a parte que valorizou da sua casa. Esse que se chama home equity. É a parte de valorização do seu imóvel. E para a gente fazer casa de investimento, caso você já tenha uma casa e queira retirar a home equity da sua casa para comprar outro imóvel para seu investimento, é isso que a gente precisa. Saber quanto que é o seu credit score, quanto é a sua renda anual e a home equity. Esse programa do First Time Buyers que o governo lançou, tá? A renda familiar só pode ser de $120.000, não pode passar de 120. Se você passar de 120, você não será qualificado para esse programa, tá bom? Olha, se você for comprar uma casa de $1 milhão e você der 20% de entrada, vai ser 200 mil, você não irá pagar a taxa do CMHC. Você vai, no mínimo, salvar cerca de entre 25 e 35 mil dólares, dependendo do seu tipo de trabalho, tá? Então, assim, mas quando não tem um CMHC envolvido na transação da compra da casa própria, você é obrigado a usar o appraisal, que é um avaliador que vai avaliar o valor da casa para o banco poder te emprestar o dinheiro. As taxas, quando você usa o CMHC, as taxas de juros são mais baixas do que quando você não usa o CMHC. Então, assim, quando você paga o seguro, você vai ter a taxa mais barata. E quando você não paga o seguro, você vai ter a taxa um pouquinho mais cara. Não tão mais cara, mas também vai ter, no caso, que pagar um pouquinho a mais. Não. O programa do First Time Buyers Incentive se aplica para pessoas casadas, sim. O que ele está dizendo é que se você foi casado e você tinha uma casa anteriormente com seu parceiro e você se divorciou, você também pode ser considerado First Time Buyers novamente, se passou de 4 anos. É isso que ele está dizendo com relação ao First Time Buyers Incentivo para quem teve divórcio. Tá? Olha, Brena, tem uma união estável. Posso comprar um apartamento e meu cônjuge comprar outro separadamente, sem comprometer a renda do outro, sem eu declarar ele, sem ele declarar a mim? Infelizmente, você pode até comprar isso, né? Mas, assim, quando você for conversar com o banco vai te perguntar se você é common law ou se você tem algum relacionamento com alguém. Vai depender do que você for dizer para o banco, né? Porque eu tenho, por exemplo, eu como mortgage broker, tenho que saber se você é casado ou não, porque na aplicação ele vai perguntar se você é casado ou se você tem comunhão estável com alguém. Assim, eu sugiro a gente não, infelizmente, não omitir esse tipo de informação, porque isso pode ser usado contra você e pode ser, infelizmente, o banco pode, ou o seguro pode achar que isso é uma coisa fraudulenta. Me desculpa, mas é o jeito que o Canadá trabalha, né? E a gente tem que falar que a pessoa é solteira ou se ela tem união estável. O que você disser no banco vai ser o que vai ficar no seu cadastro. Então, assim, eu sugiro que se você quer usar a renda, é melhor você ter uma renda junta, porque você vai poder comprar um apartamento, ou inclusive uma casa com maior valor, tendo uma renda conjunta, tá bom? Então, essas daqui são são os requisitos para a compra de uma casa de investimento. Credit score, renda anual e a home equity, que a home equity é a valorização do seu imóvel, caso seja uma segunda propriedade, tá bom?
O processo. O primeiro processo, para quem chegou atrasado, quando você quer comprar uma casa, a primeira coisa que você tem que fazer é você ter um pre-approval. Muitas pessoas procuram um corretor de imóveis, mas o primeiro passo realmente é você procurar para saber por quanto você se qualifica. Para uma casa de investimento, a gente precisa de no mínimo 20% de entrada. E o terceiro passo é buscar um imóvel com corretor de seguros, tá bom? Qual é a equipe que vai lhe ajudar a compra da casa própria? O primeiro de todos, como eu já citei em vários momentos aqui, é o Mortgage Broker, que se faz, inclusive, melhor do que você ir de banco em banco sabendo qual vai ser a melhor taxa de juros. No nosso caso, quando você tem um Mortgage Broker te facilitando o processo, o que, que vai acontecer? A gente vai fazer uma hard inquiry no seu crédito e vai procurar qual é a melhor taxa de acordo com o seu perfil. Então, claro que se você for de banco em banco, eu vou no Scotia, eu vou no RBC, eu vou no TD, cada vez que você vai de banco em banco, você pode perder até 100 pontos, tá bom? Não dá para comprar casa para investimento com first time buyers, como first time buyers. Não, assim, por exemplo, você pode comprar uma casa com 20% e ser o first time buyers, por ser a sua primeira casa aqui no Canadá. Mas se você comprar uma segunda propriedade, ela não será mais considerada first time buyers. Então você vai ter que pagar, não vai ter esse desconto do governo. Mas se você for comprar sua casa, mesmo que seja investimento e seja a primeira vez que você vai comprar, você tem sim um desconto, tá bom? Outra coisa muito importante que é legal vocês entenderem é que o trabalho do mortgage broker, a gente trabalha, no meu caso, eu represento 50 bancos no Canadá e também represento outros tantos bancos que não são os bancos tradicionais. Isso quer dizer o quê? Que mesmo que você não seja residente no Canadá, você pode ser investidor, que mesmo assim eu tenho banco que irá facilitar a compra da sua casa própria aqui. Tem muita gente que também, por exemplo, tem os pais no Brasil que gostariam de investir aqui no Canadá e pensam que não tem condições de fazer. Existe a possibilidade, sim, de você que tem os seus pais ou irmãos que queiram investir aqui no Canadá, tem a possibilidade de comprar a casa própria aqui. Isso, claro, não vai dar a imigração para a pessoa, mas você tem o direito de alugar, comprar e alugar a casa e receber o aluguel. O Carlos me fez uma pergunta sobre as taxas de juro. Gente, as taxas de juro, basicamente, ela é, primeira coisa, o primeiro de todos, para você saber qual é o valor da taxa que vai ser inserido no seu caso, é o credit score. A taxa de juros hoje no Canadá está de 5 anos, fechado, está entre 2,34 até 3,20. Depende do perfil de cada cliente. Uau, quais são as vantagens como first time buyers e uma compra acima de 500 mil? Nesse caso, você pode comprar com 5% também, tá? Até 500 mil. A partir de 500 mil dólares, você tem que pagar 10% em cada porção. Vamos dizer que você compra uma casa de 750 mil dólares. Você paga 5% até 500 mil, que são 25, e você paga 10% em cima dos 250 mil, que vai dar aí, para você comprar uma casa de 750 mil dólares, uma faixa de 50 mil dólares de down payment. O serviço do mortgage broker é gratuito. Eu sou paga pelo banco. Tem alguns casos que, como o banco não me paga, eu posso cobrar uma taxa de até 2%. Mas, para eu receber do banco, eu tenho que finalizar o processo com cada cliente, tá bom? Para você conseguir, Meire, entrada de 5%, você tem que ter no mínimo 650 Beacon Score. Maurício Portela, eu tenho um imóvel no Brasil. Minha esposa pode comprar como first time buyers, mesmo compondo junto a nossa renda? Os advogados falam que se uma parte do casal for first time buyers, é concedido um desconto também. Mas quem vai poder te responder essa pergunta da melhor forma é o advogado. Mas eles falam que pode sim, tá bom? Eu gostaria de falar aqui sobre a taxa de juros, que eu vejo muitas pessoas procurando, principalmente o nosso cliente. A gente quer pagar mais barato em todas as situações, claro, e eu concordo plenamente. Eu também sempre procuro a melhor taxa de juros.
Só que a taxa de juros depende do perfil de cada cliente. Há diversas modalidades de financiamento que se encaixam no seu planejamento do futuro. O próprio governo canadense, ele não fala em nenhum momento, se você quiser, eu vou deixar aqui até, depois quem quiser eu posso colocar aqui, eu vou colocar aqui, ó, o link do website para as pessoas. O próprio governo do Canadá, ele sugere que você veja quais são as melhores, entenda melhores as taxas de juros. Quais são as taxas de juros que nós temos? Tudo taxas de juros. Juros fixos, juros variável. Quais são os termos? Então, não necessariamente um termo que está falando é o melhor juros do Canadá. Não necessariamente esse juros se encaixa no seu perfil. Que você pode ser um investidor, você pode estar comprando essa casa e comprar uma casa melhor, menor de investimento e daqui a 2 anos mudar para outra propriedade. A sua família pode crescer. Então, a gente tem que levar vários pontos em consideração para poder escolher a taxa de juros. Então, isso é um ponto que eu sempre explico para os clientes, como é que funciona toda a estrutura de financiamento, para que você entenda como funciona. Então, simplesmente, as pessoas... Não é só a melhor taxa de juros, é a gente entender como todo o processo funciona, que isso inclui a amortização. Por exemplo, quem dá 5% de entrada, o máximo de amortização são 25 anos. Quem dá 20% de entrada, você pode ir até 30 anos de amortização, deixando a sua prestação mais barata. Então, a gente tem que entender todo o processo de mortgage. Lógico que eu vou continuar fazendo palestras, eu também tenho o meu website explicando cada ponto em português, falando todas as modalidades de mortgage, mas o ideal seria mesmo sentar, eu gosto de explicar como é que funciona o seguro, quanto que você vai pagar, quais são os tipos de juros, porque você tem que saber no que você está entrando, porque às vezes você vai contactar, por exemplo, um juros de 5 anos fechado, e se por algum motivo você tiver que quebrar esse contrato, você vai pagar uma penalidade bastante alta. Então, a gente tem que conhecer quais são os produtos. Nós temos 2 tipos de juros. O termo do tempo de contrato, nós temos de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e 7 anos e até 10 anos. Então, tem muita coisa que a gente precisa saber sobre o perfil do cliente para indicar para ele qual é o melhor interest rate e qual vai ser o melhor tipo de mortgage. Ou se ela é open, ou se ela é closed, ou se ela é fixa, ou se ela é variável. Tá bom? Com o financiamento aprovado, com a carta de pré-qualificação na mão, com a carta de pré-aprovação, o cliente saberá exatamente a faixa de preço dos imóveis que pode financiar, as taxas de juros, o valor da entrada e o tempo de amortização. É importante que o cliente tenha ajuda de um profissional qualificado e licenciado. Gente, uma coisa que eu acho muito comum aqui na nossa comunidade brasileira é sempre os amigos, né? Nossos amigos querendo se meter ou quererem falar, ah, não, fulano, hoje a gente conseguiu isso, hoje a gente conseguiu aquilo. Aqui a gente não costuma falar da nossa vida financeira para ninguém. E outro conselho que eu gostaria de dizer também é que cada caso é um caso. Não necessariamente o seu caso, que recebeu um juros tal ou um juros Y, vai ser igual o caso da pessoa. Então, assim, vamos manter a nossa vida financeira em segredo. Esse é um conselho que eu dou para todos os meus clientes também. Eu trabalho há mais de 10 anos, para quem não me conhece, sou Flávia da Silva, trabalho há mais de 10 anos como mortgage broker, atuando no mercado canadense. Já trabalhei nos 2 dos maiores bancos aqui do Canadá, Scotiabank e National Bank. A minha experiência bancária vem desde o Brasil, trabalhei no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no Banco Bradesco e no Banco de Brasília. Para quem não sabe também, eu tenho um guia que eu fiz há pouco tempo atrás, há mais de 6 meses, que se chama Credit Score. Ele é best-seller no Amazon, ele explica tudo para você sobre o Credit Score. Eu vou responder as dúvidas ali que tem, tá bom? Dúvidas aqui, ficou aqui meio trocado, então obrigado, gente, não sei o que aconteceu no último slide. Obrigado, meu telefone é 416-804-7705, e agora nós vamos para as dúvidas, tá bom? Vamos lá, o Ricardo... Mary. Vamos deixar agora para as dúvidas. Eu estou aqui para responder. Nós vamos ter 15 minutos aqui de dúvidas, tá bom? São 8h02 aqui. A gente vai ficar por aqui até 8h20 respondendo as dúvidas. Agora vocês podem abrir todas as dúvidas.
Vamos mais ou menos o valor da parcela de uma mortgage de 500 mil, sendo 5% de entrada. Mary, mais ou menos, depende, pode ser entre 2.200 e 1.916 até 2.200. Isso vai depender também da sua taxa de juros. O Rildo, mesmo não sendo residente permanente, eu posso, com work permit, pode beneficiar das taxas de juros? Claro, o Rildo, quem tem work permit, tem um bom crédito, também pode receber as melhores taxas de juros. Não necessariamente porque a pessoa tem work permit, ela vai receber uma taxa mais alta. Ela é tratada igualzinho um canadense, igualzinho um residente permanente. Ricardo. Peraí, só um minutinho. O Ricardo, alguém me perguntou aqui, acho que foi o Ricardo. Peraí que eu já perdi. Vivian. Ricardo, o teto do salário para o benefício do governo refere-se à renda familiar ou salário individual? Refere-se à renda ou da pessoa que está... É 120 mil dólares. Pode ser renda dos dois ou se é só uma pessoa, o máximo é 120 mil dólares. Tá? Obrigado você por ter comparecido na palestra. Passar dos 35% ainda perde pontos no crédito? Não. Se você passar dos 35%, você é considerado um cliente de risco. Mas isso é se você tiver todos os meses com 35%. Se um mês você está com 35% e no outro mês você pagou a fatura completa, você não vai ser considerado um cliente de risco. Tá? Espera só um instantinho. Vivian Botelho, só um minutinho que eu vou voltar ali para cima das perguntas ali de cima. Ok, desculpa. Ok. Olha, Vivian, que ótimo que você sempre paga a fatura completa. Quer dizer que você vai ter um ótimo, com certeza você tem um ótimo credit score. Gente, vamos, obrigada. Eu atendo em qualquer parte do Canadá. Eu posso ajudar as pessoas em qualquer parte do Canadá. Vamos, gente, mais perguntas. Eu estou aqui para responder até 8h15. Vai ser um prazer. Olha, não tem problema, Marcos. A sua esposa começou a trabalhar agora. A gente tem mortgage para quem faz. O que a gente precisa ter para quem acabou de trabalhar é que tenha passado na parte do probation. Se você tiver passado os 3 meses de período de experiência, ela pode entrar na sua mortgage, mesmo que o crédito dela seja um crédito novo. Olha, para esse programa principal que o governo vai te emprestar os outros 5%, você não pode ter uma renda acima de 120 mil. Mas para outros programas, você não necessariamente pode ir para esse programa. Tem outros tantos programas que você pode ir. E a sua renda pode sim, com 120 mil, você pode comprar casa própria. Caso você tenha algum problema, posso trocar de mortgage broker? Claro que você pode. Você pode sim, tá bom? O financiamento de um carro super afeta a mortgage. Por quê? Porque a gente vai utilizar a mesma conta lá do Brasil. A gente só pode gastar até 30% do valor do nosso salário. A gente faz uma conta que é o valor do seu salário dividido por todas as suas dívidas. Então, assim, se você tiver um financiamento tranquilo de carro tipo de 20, 15 mil, não tem problema. Agora, se você tiver uma parcela de $1.000, isso vai ser um grande risco. O seu valor da sua mortgage vai cair bastante. Então, eu falo para todas as pessoas, se você quer comprar um carro bom, compre depois que você compra a casa própria, porque se você comprar antes, as parcelas tem muitas parcelas de $1.000. Como é que você vai pagar uma casa de $2.000 por mês se você tem um carro com uma parcela de $1.000? Muito obrigado.
Olha, há uma renda mínima para a qualificação desse programa do First Time Buyers? Não há renda mínima. O máximo teto de renda é 120 mil. Somente para esse programa específico, gente. Os outros programas, você pode ganhar mais de 120 mil. São vários programas. Tem New to Canadá, tem as pessoas pegarem o dinheiro emprestado para dar um payment, tem vários programas. Por isso que é um leque de opções enorme, que as pessoas não têm conhecimento. Os juros do governo, Rildo, para quem vai pegar os 5% que o governo vai estar emprestando, ele vai funcionar como uma second mortgage. Você vai ter que pagar esses juros, tá? Quando você vender a propriedade ou quando passar os 25 anos. E esses juros vai ser 10% em cima da valor, pode chegar até 10% em cima da valorização da sua propriedade. Carlos, nessa ordem de ideias, estamos pensando que o valor do aluguel será o mesmo prestação? Sim. Muitas pessoas pagam valores de aluguéis no valor de mortgage. Por isso que eu falo que tem muita gente, tem muita coisa para ser ainda colocada que muita gente não sabe quais são os leques de opções deles. Olha, deixa eu ver aqui, Carlos, nessa ordem de ideias, estamos pensando que o valor do aluguel vai ser o mesmo que o valor que você aceita com o pagamento da opção do financiamento. Sim, Carlos, será mais ou menos o mesmo valor, mas vai depender da sua entrada. Eu vou deixar aqui, ó, o meu site. Lá tem várias informações sobre o financiamento, inclusive sobre o first time buyers. Tem várias informações de uma forma geral sobre como comprar sua casa no Canadá. Ricardo, o Rent to Own, tá? É uma plataforma que, no caso, as pessoas, mas isso vai depender de quem está te emprestando dinheiro. Para você ter o Rent to Own, eu não sei em qual província que você está, não sei em qual parte do Canadá que você está, mas você vai ter que, como se você uma parte do seu aluguel fosse deduzida a parte do seu down payment. E de 1 a 3 anos a mortgage irá passar para o seu nome, mas isso irá depender da sua renda e do seu credit score. É porque você também pode estar pagando o aluguel lá e mais o valor de down payment, porém não se qualificar quando passar o tempo. Então, existem, como eu falei aqui anteriormente, existem vários programas que o governo também, que os bancos te emprestam até os 5% de entrada. Então, assim, vale a pena você fazer realmente uma pré-qualificação para saber ou para se planejar como você vai comprar essa casa no futuro. Mas uma das opções é o Rent to Own. O processo da casa própria, ela gira mais ou menos em torno de 90 dias. Vamos dizer que você compra uma casa agora, no mês de fevereiro, não, março, e normalmente a sua casa fecha em 2 meses, de 2 a 3 meses você pega a chave da sua casa própria. A hard inquiry, ela fica no seu credit report por 6 anos, tá? Por exemplo, quando o governo deu duas opções para o pagamento desse dinheiro que ele vai emprestar. Ele falou, ou você paga quando você vender a casa, ou você paga quando se terminar a amortização. E ele vai cobrar a taxa de juros em cima, que poderá chegar até 10% do valor da valorização do seu imóvel. Você pode pagar antes, a gente tem que se informar, porque no site do próprio governo está escrito apenas que você vai pagar dessa forma. Mas eu posso me informar, depois você pode me mandar uma mensagem privada que eu posso me informar com relação a isso. A validade do Hard Inquiry, quanto tempo ele permanece por 6 anos no seu credit report? De nada, Juliana.
Muito boas informações da palestra. Você pode confirmar, compartilhar o conteúdo, me interessam os percentuais de valorização. Tudo bem. Eu vou depois, nós vamos disponibilizar essa palestra no YouTube. Nós vamos disponibilizar essa palestra no YouTube e com certeza vocês irão receber o link de tudo que foi falado aqui, tá? Vocês vão receber. Obrigado, pessoal. Tem mais alguém que deseja aqui fazer algum tipo de pergunta? O que você, se você tem alguma coisa, esse é o momento, gente. Eu ainda tenho ali aí pelo menos uns 3 a 5 minutos para responder. De nada, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Não sei o que aconteceu com o último slide. Foi. Ficou dúvidas e obrigada, ficou tudo bagunçado. Ah, quebrou a formatação? Foi. Ok. Deu tudo certo? Muito boa palestra. Obrigada, gente. Obrigada. Pode sim, Corine, comprar uma casa junto com seu filho, não tem problema nenhum. Boa noite, Franco Muniz, muito obrigada. Muito obrigada, Fernanda. Corine, me manda uma mensagem. Você pode comprar a casa junto com seu filho, sim, desde que você se qualifique. Isso vai ser baseado no seu credit score, na sua renda anual e no seu down payment. Estou vendo a Adriana ali, typing. Os dois, o Mila, os dois cônjuges têm que ter pelo menos acima de 680, porque se um tiver tipo abaixo de 600, prejudica o outro. Obrigada, valeu, obrigada, Corine. Obrigada. É sim. Adriana, se você tiver algum membro da família que queira comprar aqui uma casa no Canadá, se ele não for residente, a gente precisa de no mínimo 35% de entrada. Hildo, enviamos, você pode me enviar para o meu e-mail. Vou colocar aqui meu e-mail. Coloca lá as suas dúvidas todas, que eu terei imenso prazer em responder. Então, gente, agora tem mais alguém aí com mais alguma pergunta? Que senão eu já vou me desconectar. Boa noite, obrigada. Ô, Bruna, me manda uma mensagem sobre a tua pergunta. Eu não posso falar. Obrigada, Priscila. Me manda uma mensagem, Bruna, depois, lá pelo meu WhatsApp, pelo meu Facebook ou por e-mail, tá bom, querida? Gente, muito boa noite. Foi um prazer ter vocês todos aqui. Aguardo feedback de vocês todos, tá bom? Por favor, entre em contato. Quem quiser saber mais informações, cada caso é um caso. Vai ser um prazer atender todos vocês e tirar todas as dúvidas, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau.